Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje nós vamos analisar as altcoins, algumas altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem, então a gente vai olhar para a price action hoje e tentar entender se nós temos oportunidade ou não dentro dessas altcoins que vocês escolheram. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, bora lá então direto para o nosso price action para a gente ver aí o que nós temos diante da nossa frente. Primeiro ponto, sempre que a gente vai falar de altcoins, a gente deve passar na dominância do Bitcoin para saber qual que é a nossa expectativa. Se a gente tem a dominância subindo, isso significa que a gente pode ver, não significa que a gente vai ver, mas a gente pode ver o Bitcoin performando melhor do que todas as altcoins. Geralmente a gente vai ter uma altcoin ou outra que vai acabar performando melhor do que o Bitcoin, mas vai ser uma exceção. Isso acontece por conta do capital rotativo, galera. A gente sempre tem uma quantidade limitada de dinheiro dentro do mercado. E esse dinheiro ele fica transacionando entre bitcoins, de Bitcoin para Ether, de Ether para Bitcoin, de Bitcoin para altcoins, de altcoin para Bitcoin. A gente sempre tem esse capital rotativo. Por isso que em alguns momentos a gente vê o Bitcoin performando muito melhor do que todos os outros ativos, tá? Quando a gente olha para isso daqui, olha só, a gente tinha um lindo canal de alta aqui que nós temos, tá? E a gente perdeu esse canal. E recentemente eu havia comentado com vocês sobre a perca desse canal. E se a gente rejeitasse exatamente o canal na subida, seja batendo aqui no canal e voltando para baixo, ou seja, construindo um pivô de baixa, que era a perda desse fundo anterior aqui, a gente poderia ver uma mini altcoin season acontecendo antes da nossa bull run. Isso significa que várias altcoins iriam subir muito forte. Inclusive, a gente viu, muitas altcoins subindo muito forte durante essa pernada de baixa aqui que nós temos. Só que quando a gente olha, a gente está vendo o Bitcoin ganhando sua dominância novamente ali, e isso é tudo por conta da expectativa da aprovação do ETF. Bom, não só a expectativa da aprovação do ETF, mas sempre o ciclo ele começa com Bitcoin subindo. Todos os outros, a narrativa ela foi diferente. A narrativa dessa vez é que tem um ETF. Só que das vezes anteriores foram outras narrativas, mas sempre o Bitcoin ele puxa primeiro o ciclo. E a gente está vendo isso acontecendo, principalmente se a gente comparar com o Ether. Esse daqui vai ficar um sinal marcado, tá, com um enfraquecimento dessa tendência de alta aqui que nós tínhamos, tá, mas só vai ficar marcado dessa maneira com um enfraquecimento. Eu já comento com vocês há bastante tempo que eu acredito que a gente vai chegar ali por volta dos 57%, 58% na dominância do Bitcoin, tá? Até a gente ter exatamente o pé da nossa bull run ali sendo iniciado. E assim depois a gente pode ver o Bitcoin entregando dominância para as altcoins. Pode ser 58% ou ele pode continuar subindo ali. A gente pode ver a dominância do Bitcoin chegando nos seus patamares históricos ali dos 70%. Eu não acredito que a gente vá chegar nos 70%, tá, de dominância do Bitcoin. Caso a gente chegue, eu vou ser muito grato por isso, porque a minha maior banca, a minha maior posição, ela é em Bitcoin. Por que a gente monta uma carteira diversificada? Para a gente capturar todas as movimentações do mercado. Então você nunca se expõe em um único ativo. Pensa só, se você comprou 100% de Ether nesse momento, você não está capturando a alta do Bitcoin. Se você comprou 100% de Bitcoin, em algum momento você não capturou a alta que a gente teve de 700% em Radial, por exemplo. A gente sempre tem que montar uma carteira diversificada para a gente se expor em várias posições dentro do mercado para a gente capturar movimentos diferentes. Não ache que o mercado ele vai subir todo mundo de uma só vez, dando porrada de uma só vez. Não é assim que funciona. Conta do capital rotativo. Então, se a gente chegar lá nos patamares de 52%, serei muito grato por conta disso. De 72%, não acredito que a gente vai chegar nesse patamar, tá? Eu posso estar completamente errado aqui, e aqui é aquele momento da tese que eu adoro se eu estiver errado, porque, novamente, a minha maior posição, ela é exatamente em Bitcoin. Inclusive,
a carteira da comunidade on-chain ela é extremamente concentrada em Bitcoin, por conta de toda essa movimentação que a gente está tendo. Não confunda a carteira da comunidade on-chain com a carteira rumo ao milhão, tá? São carteiras diferentes, propósitos diferentes e quantidade de dinheiro diferentes. Bom, então a gente vê isso daqui subindo, pode ter certeza que a gente vai olhar para as altcoins e a gente vai ver que o Bitcoin está mais atrativo. A gente vai primeiro passar no price action do Bitcoin aqui por conta disso. Então, olha só, nosso canal de alta aqui, fizemos lindas compras dentro da carteira rumo ao milhão, nesse ponto, e eu venho comentando com vocês que dentro dessa acumulação que nós tínhamos aqui, a base do canal ela é ponto de compra. Nesse momento que o Bitcoin subiu, nesse momento que ele está querendo romper esse canal, que ele está querendo ir para fora, inclusive, a gente não pode considerar isso ainda, tá? Mas esse candle aqui, ele está lindo, só que ele ainda não fechou. Então, como o candle não fechou, a gente não pode analisar ele, a gente tem que aguardar o fechamento dele. Porque lembre-se, olha só, esse candle verde, ele abriu o dia, ele estava um baita de um candle vermelho aqui. O dia não, né? As últimas 4 horas, ele estava um baita de um candle vermelho. Agora ele já está aqui, um candle doji ali. Quando a gente olhava um pouco depois ali da queda, ele já estava aqui em cima. Então, depende, a gente tem que esperar o candle fechar. Isso daqui nos mostra que a gente está querendo romper essa região e buscar o nosso próximo patamar. Aonde é o próximo patamar? Não sei. A gente pode traçar alvos de Fibonacci para a gente ter ideia de mais ou menos aonde isso daí pode parar, mas veja só, se a gente traçar extensão de Fibonacci aqui, a gente está falando do preço do Bitcoin entre 49 e 51 mil dólares para a gente começar a estabilizar em uma nova zona de preço. Durante esse momento aqui, cara, a gente está em ótima oportunidade de compra? Obviamente que não, cara. A gente estava comprando... quantas compras a gente não teve aqui dentro desse canal, na base desse canal? Agora que o negócio subiu, agora que o negócio está querendo romper aqui, você vai querer entrar exatamente aqui dentro desse topo com chance do negócio voltar para baixo? Obviamente que não, né, galera? A gente compra queda, a gente compra Panicel. Olha só, um dia lindo de compra foi esse daqui. Foi exatamente quando a gente teve o FUD de que não iria ter aprovação de ETF dos Estados Unidos. A gente fez o quê? Dentro da carteira 1 milhão, a gente foi lá e comprou, porque esses são os melhores momentos para poder comprar. A gente compra queda e não compra alta, beleza? Como o Bitcoin está subindo nesse momento, vamos curtir o lucro que está sendo feito nesse momento, vamos agradecer isso daí e simplesmente aguardar uma região de formação de topo. Bom, altcoins que vocês me pediram aí, primeira altcoin TIA, tá? Quando a gente olha exatamente para TIA, cara, tá em uma linda tendência de alta. Como que a gente vai buscar entradas nesse ativo? Cara, olha para o gráfico de 4 horas, não adianta olhar para o gráfico diário mais, tá? A gente está dentro de um bull market profundo, a gente tem que descer o nosso time frame, inclusive dentro da bull run, é capaz da gente estar utilizando o gráfico de 2 horas, não o gráfico de 4 horas. Quando a gente olha para TIA, a gente vê exatamente que o RSI ele tem um suporte aqui ó, nos 37, que foi exatamente, olha só, toda essa região aqui, ó, voltou dentro dessa região aqui dos 11 dólares com o RSI dentro dessa zona de 37, a gente tem um suporte. E agora é momento de comprar TIA? Obviamente que não, cara. A gente está numa linda tendência de alta de TIA, tá com o mesmo padrão que o Bitcoin. Qual que é o padrão? A gente teve uma alta, a gente teve uma acumulação lateral, aonde a gente está indo buscar um novo patamar de preço. Quando a gente estabilizar, quando a gente encontrar um novo patamar de preço aqui, ó, igual para o Bitcoin, você vai olhar para o RSI e você vai esperar o RSI chegar lá dentro dessas zonas históricas recentes de suporte. Gui, o melhor preço para comprar não é dentro do sobrevenda? Sim, é dentro do sobrevenda, mas analisa o ativo no passado recente aqui, ó. Você vai ver que esse ativo não entra em sobrevenda, nem aqui, ó, ele entrou abaixo de 30. A gente está falando que o ativo não entra em sobrevenda. Se ele não entra em sobrevenda, significa que a pressão compradora está muito forte. Então, busque patamares mais altos de compra. Lembrando, as melhores estratégias são aquelas que você faz compras fracionadas. Então, se você enxerga uma boa região de preço, cara, não fique esperando o RSI chegar em 37. Se você enxerga uma boa região de preço entre os 40 do RSI ou os 45 do RSI e o 37, cara, começa a fazer entradas parciais.
Olha só, quando eu falei sobre Bitcoin com você aqui, a gente olhou e falou entre 51 e 49 pode ser a formação do próximo topo, uma zona de estabilização. Eu não falei que o negócio iria parar em 51 mil dólares. Por quê? Isso é tentar ter bola de cristal. Isso é tentar exatamente acertar o olho da mosca. Eu prefiro adotar estratégias diferentes, tá? Bom, então para TIA aqui eu aguardaria um pullback dentro do RSI para tentar enxergar regiões de compra. Pode ser que esse pullback que seja entregue em TIA, ele venha exatamente até o suporte, que é o que nós tivemos anteriormente. Então, 13 dólares ali começa a ser um ponto interessante aí para a gente entrar em operações estruturadas. O que é uma operação estruturada? Exatamente uma operação que você sabe onde você vai entrar, você sabe onde você vai ser estopado e você sabe aonde você vai vender. Essa parte de venda é a parte mais importante. Isso se você estiver falando de trading. Para o longo prazo, TIA, não sei. Não sei te dizer se vale a pena ou não a gente ter esse ativo dentro da carteira. Bom, outro ativo que vocês me pediram são os ORDs, né? Se a gente olhar para esse ativo, cara, está extremamente hypado, onde que a gente tem os mesmos padrões de acumulação, tá? A gente teve uma lateralização aqui, ó, com acumulação, a gente buscou um novo patamar e a gente está enxergando essa região de topo rompido como suporte. Como que a gente sabe que é suporte? Cara, olha essa sombra aqui, ó. Isso daqui é compradores. Olha essa sombra aqui, compradores dentro dessa região. Perdeu a região, compradores jogando para cima novamente. Então, quando a gente olha exatamente nesse momento, estamos próximo de um suporte. Aqui é legal a gente ter operações já olhando para compra, porque a gente olha, tem um stop ali de 12%. O topo mais próximo que a gente está em 27%. Então a gente está falando que para o curto prazo a gente tem uma operação estruturada muito clara. Nosso stop está aqui embaixo e nosso take está aqui em cima. Agora, para o longo prazo, também não sei te dizer, mas talvez vale uma especulação em cima dos ORDs para o longo prazo. Por que eu estou falando isso? Todo ciclo vai nascer narrativas novas. Todas essas narrativas, em um momento, elas vão virar hypes. A gente sempre vê isso acontecendo no ciclo das criptos, tá? E os ORDs, querendo ou não, é uma narrativa que ela nasceu, é embrionária agora. Ela ainda não pegou uma bull run, a gente não teve movimento alfa, a gente ainda não teve esse ativo vencendo uma euforia. E quando a gente olha para isso, cara, é uma narrativa que ela faz sentido, né? Quando a gente olha e fala, putz, ter NFTs dentro da rede do Bitcoin, tem uma coisa diferente dentro da rede do Bitcoin e ter o primeiro token dentro da rede do Bitcoin, que são os ORDs, essa narrativa aí parece que ela pode colar sim. Então vale sim uma exposição de especulação. E o que é uma posição de especulação? Cara, dependendo do tamanho da sua carteira, vai ser 1% em cima dessa posição. Se a sua carteira for muito pequena, você precisa ter uma exposição maior, você não vai passar, cara, de 4, 5% em exposição dentro desse ativo. Então possa ser que essa narrativa aí, ela vale, tá? Mas aqui a gente tá falando de uma aposta de longo prazo, uma aposta de ciclo de mercado mesmo, tá? Uma aposta para tentar capturar um movimento de hype na próxima euforia que a gente vai ter. Eu olharia sim para ORDs, porque tem uma narrativa interessante. E você tem na carteira? Não tem nem dentro da carteira 1 milhão, nem dentro da carteira da comunidade on-chain, nem na minha carteira pessoal, nem na carteira da minha... Nem carteira nenhuma eu tenho ORD. Pô, mas você acabou de falar que vale uma exposição. Galera, quando você monta uma carteira, você precisa decidir o que você vai ter dentro daquela carteira. Para qualquer coisa entrar, para qualquer novo ativo entrar dentro da carteira, eu tenho que tirar algum ativo. Então, primeiro ponto, para eu saber se eu vou colocar ORD para dentro das minhas carteiras ou não, é eu saber se eu tenho espaço para um novo ativo ou não. E pelo fato de eu não ter espaço nesse momento, porque todas as minhas carteiras elas estão all-in, aonde só a carteira 1 milhão, que ela ainda tem um pequeno percentual em caixa, mas eu tô gastando esse caixa, passando o tempo, cara, eu tô gastando esse caixa em boas zonas de preço, mas eu já tô meio que all-in no mercado. Se eu tirar a carteira do 1 milhão, eu tô all-in no mercado, então eu não tenho tanto espaço assim.
Pode ser que lá na frente, quando eu começar a tirar minhas posições de Bitcoin, passando para altcoins, lembrando o capital rotativo, pode ser que eu comece a olhar para esses ativos de pura especulação. Mas nesse momento eu não tenho espaço dentro da minha carteira. Mas é uma narrativa sim que ela pode colar aí para o próximo ciclo, beleza? Próxima que vocês me pediram é exatamente NIR. Quando a gente olha, NIR também está em uma região de suporte. Tem um sinal aqui, ó, interessante. Esse pavio que foi deixado para trás com esse alto volume aqui, ó, é um padrão interessante da gente ver em NIR ali na faixa dos $3, tá? Isso aqui é um rastro de uma grande compra que nós tivemos aqui. Tem players bem fortes aqui. Lembrando, NIR está em uma tendência de alta aqui, aonde eu já começaria a olhar para compras fracionadas caso eu vá ter esse ativo dentro da carteira. Não tenho NIR dentro da minha carteira também, tá? Não é um ativo que eu me exponho, não é uma tese que eu acho que vale se expor. Acho que tem coisas melhores aí. Mas a gente já está entrando aqui dentro de uma zona de possível compra, tá? Onde a gente pode fazer compras parciais por conta da linha de tendência de alta e por conta dessa sombra vendedora ou compradora aqui que nós tivemos. E aí, se você vai rodar isso por longo prazo ou se você vai entrar em uma operação de curto prazo, se for entrar em operação de curto prazo, espera mais um pouco, espera o RSI ele construir uma divergência aqui, aonde a gente pode ter um flush sendo causado aqui, ó, perdendo esse fundo, batendo na linha de tendência de alta. Isso daqui é pura bola de cristal. Mas a gente pode construir uma divergência no RSI. Se for operação de curto prazo, eu esperaria essa divergência dentro do RSI. Se for operação de longo prazo, já começaria a fazer um DCA assim, já começaria a fazer uma estratégia de compra nela. Tenho na carteira? Não, não tenho na carteira. Bom, uma que eu tenho na carteira e que vocês me pediram é exatamente Iluvio. Tese de games, cara, acredito fortemente na tese de games para esse próximo ciclo. Se a gente olha para Iluvio está em suporte. Se a gente olha para essa sombra que nós tivemos um alto volume, lembre-se, para todo vendedor existe um comprador. Se a gente tem alto volume dentro daquela região, significa que a gente tem um interesse comprador que absorveu as vendas. Quando a gente tem a sombra ali no candle, o pavio, significa que os compradores absorveram as vendas, ou seja, a gente tem um alto interesse naquela zona de preço. Estou acumulando Iluvio aí dentro da carteira rumo ao milhão. Para mim, cara, a gente está em bons preços ainda, principalmente se a gente for olhar para ciclo de mercado. Se a gente for olhar para Iluvio, Gui, Iluvio esticou bastante. Sim, esticou bastante. Inclusive, Iluvio está onde? Dentro da bacia das almas perdidas, tá? Por isso que eu estou acumulando esse ativo. Aonde que está a bacia das almas perdidas? Entre os $100 e os $40 ali. Nossa, Gui, é uma grande valorização, mais de 100%. Sim, é uma grande valorização, porque é uma altcoin. E quando a gente olha exatamente para o topo do mercado, a gente está falando que ainda tem potencial de alta de 2.000%. Cara, eu gosto da tese de games faz, tá? Eu tenho exposição dentro de uma blockchain de games e tenho exposição dentro de um game também. E o game que eu tenho exposição é exatamente Iluvio. Ele está dentro da carteira rumo ao milhão. Uma tese que veio do ciclo passado, uma tese que eu acredito que ela ainda vai voltar muito forte. A gente já teve um gostinho já que a tese de games ela vai ser hypada nesse ciclo que nós estamos entrando, né? Nessa euforia que nós vamos entrar. Então eu tenho esse ativo sim dentro da minha carteira. E pensando agora ali, olhando para a região, nós estamos em região de suporte. Então sim, é uma região de aportes. E lembrando, se você está montando uma carteira de longo prazo, aportes parciais. Se você está montando uma posição de curto prazo, tenha uma posição estruturada. Se você quiser ter o meu auxílio, se você quiser seguir a minha carteira, seguir a carteira rumo ao milhão, link está na descrição. Você vai ser direcionado para uma página que lá eu te explico o que é a carteira rumo ao milhão. Beleza? Então é isso. Tamo junto. Forte abraço. E eu te vejo de volta aqui no canal amanhã com nova análise do mercado cripto. Valeu!